Reis, capítulo 19. Eu quero ler o texto que servirá de base à mensagem de Deus aos nossos corações. Nós estamos falando nessas últimas quartas-feiras sobre os reis de Israel. Os reis que foram figura importantíssima dentro da caminhada do povo de Deus. Eu vou ler a partir do verso 14, segundo livro dos Reis, capítulo 19, a partir do verso 14 até o verso 19. Segundo Reis, capítulo 19, versículo 14. Diz assim um texto da palavra de Deus. Tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu-a, então subiu à casa do Senhor e estendeu-a perante o Senhor. E orou perante o Senhor, dizendo: Ó Senhor Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, ó Deus, o teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Assíria assolaram todas as nações e suas terras, e lançaram no fogo os deuses deles, porque deuses não eram, senão obra de mãos de homem, madeira e pedra. Por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Senhor Deus. Vamos orar. Santo Pai, eterno Senhor, Criador da terra e de tudo que nele há, que faz com que tudo que existe só exista porque assim tu quiseste, e viva segundo o teu querer. Eu te peço pelo teu amor, pelo teu favor, pela tua misericórdia, para que tu unja nossas mentes, o nosso entendimento, para que essas santas, benditas e misteriosas palavras adentrem no nosso ser, de forma que possa fazer uma revolução santa em nós, para que nós vivamos em novidade de vida segundo a tua vontade, meu Deus. No nome de Jesus, meu Pai, ilumina-nos, para nós compreendermos e termos coragem, ousadia de não só vivenciarmos, mas vivermos os teus desígnios eternos a cada um de nós. É a minha oração no nome de Jesus, amém. Como eu disse, nós estamos falando sobre os reis de Israel, aqueles homens que foram designados de uma maneira talvez não tão objetiva espiritualmente, para que liderasse o povo de Deus aqui na terra. Isso aconteceu num tempo, num espaço, num momento da vida da igreja. E hoje eu quero compartilhar com você a vida de um rei, do rei Ezequias. E já peço perdão a você se eu trocar o nome, que eu troco direto Ezequias por Ezequiel, mas todas as vezes que eu falar isso, você sabe que é o rei Ezequias. Ezequias foi um daqueles reis que não seguiu o exemplo do seu pai. E tem muitos desses reis aqui. Isso começa dizendo para você e para mim alguma coisa. Você e eu podemos ser aquele que interrompe a cultura de declínio espiritual da nossa família.
Eu não sei porquê, mas Deus escolheu você e eu para sermos a luz dele no seio do nosso lar, no esteio da nossa casa e das pessoas que estão próximas de nós. Você não precisa seguir exemplos ruins dos quais a tua parentela ou a tua família viveu. Ezequias é um desses homens. Ele não segue o exemplo do seu pai, o Acais. O Acais foi um rei ruim. Fez o que é mal perante o Senhor. Acais era um idólatra inveterado. Acais permaneceu e aumentou os altares aos deuses estranhos no seio de Israel. Ele construiu lugares de adoração a deuses que na verdade não era Deus. E ele fez com que o lugar de adoração ao Deus verdadeiro fosse profanado. Se tornasse um lugar de imundícias. Acais aliou-se a povos estrangeiros e fez com que o povo se afastasse de Deus. Para vocês terem uma ideia, Acais foi tão perverso e tão distante de Deus que ele chegou a sacrificar um filho para oferecer a um Deus pagão. Mas Ezequias não seguiu os passos dele. O texto diz, e eu peço você que permaneça com a Bíblia aberta, que a gente vai caminhar pela Bíblia. O texto diz que Ezequias fez o que era reto diante de Deus. O versículo 3 do capítulo 18 faz essa afirmação. Fez tudo quanto fizera seu pai Davi. Davi não era o pai de Ezequias, mas Ezequias era da linhagem de Davi, da linhagem de Judá. Por isso sempre o ancestral mais famoso era sempre requisitado para referir-se à caminhada, aos passos verdadeiros, bondosos e santos que aquele daquela linhagem havia dado. Ezequias, ele começa acabando com a idolatria. E essa idolatria, ela perdura da época de Moisés. Porque mesmo os outros reis que vieram antes de Ezequias, que até foram reis que fizeram coisas boas, que a Bíblia diz que foram reis que foram retos diante de Deus, eles de alguma forma suportaram aquela adoração a deuses estranhos, aquela forma de idolatria. Ele meio que taparam os ouvidos e os olhos para as coisas erradas que o povo estava fazendo. Fizeram coisas boas, é bem verdade, mas não tiraram, não deixaram ainda algum resquício daquilo que não glorificava o nome de Deus. Ezequias não. Ezequias, ele limpa completamente os resquícios de adoração a deuses estranhos. Se você está com a sua Bíblia aberta, no versículo 4 do capítulo 18, o texto diz, versículo 4, capítulo 18, removeu os altos e quebrou as colunas e deitou abaixo os postes ídolos e fez pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incensos e lhe chamava de Neustã. Ezequias, ele acaba com isso. Só Deus é o verdadeiro Deus. Só Yahvé é o Deus verdadeiro. Só a Ele nós prestaremos culto. Ezequias, ele expressa a convicção da sua fé. Olha esse mesmo capítulo, no versículo 5, diz assim um texto, Ezequias, confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve, olha só, não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, entre todos os que foram antes dele. O escritor dos Reis está dizendo que Ezequias se destaca
com relação aos reis que vieram depois e antes dele também. Na relação com Deus, na fidelidade, na certeza e na convicção da sua fé. Ezequias foi obediente a Deus, Ezequias guarda os mandamentos de Deus. Ainda nesse mesmo capítulo, no versículo 6. Porque se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo e guardou os seus mandamentos, os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. Ezequias quebrou toda aquilo que pudesse interromper ou intercalar ou se colocar entre ele e Deus. Ezequias foi um bom rei. Ezequias reinou por 29 anos. E pode-se dizer que nesses 29 anos, 3 fatos marcaram o reinado de Ezequias. Eu quero de maneira muito objetiva tratar com você esses fatos. O primeiro deles é que Israel é tomada. No 4º ano do reinado do rei Ezequias, Israel, lembra comigo aqui, depois de Salomão, o reino de Israel é dividido. Não dividido ao meio, mas dividido. 10 tribos ou 10 tribos e meia vai para a parte norte de Israel. Eu estou falando para lá para você entender a divisão. E o restante da tribo, 2 tribos ou 2 tribos e meia, vai para a parte sul. A parte norte continua sendo chamada de Israel. A sua capital é Samaria, ou veio a ser Samaria. E a parte norte é chamada de Judá. E a sua capital é Jerusalém. Ezequias é rei da parte sul, Judá. No 4º ano do reinado de Ezequias, a parte norte é tomada pela Síria, pelo Salmaneser, pelo rei da Síria. Isso é um episódio que marca o reinado de Ezequias. Os co-irmãos, as 10 tribos, ou as 10 tribos e meia, é tomada, é levada cativo para o império, pelo império assírio. Isso é muito simbólico para aquele povo. E nesse capítulo 18, lá no versículo 12, eu vou ler a partir do 11 para que você pegue um pouco. Diz assim, olha: o rei da Assíria transportou a Israel para a Síria e o fez habitar em Hala, junto de Rabor, ao rio Gozã, na cidade dos Medos. A Síria é levada. Olha o versículo 9. No 4º ano do rei Ezequias, que era o 7º de Oséias. Oséias era o rei da parte norte de Israel. Filho de Elá, rei de Israel, subiu Salmaneser, rei da Assíria, contra Samaria. Samaria é a capital da parte norte de Israel. E a cercou. E ao cabo de 3 anos, versículo 10, foi tomada, sim, no ano 6º de Ezequias, que era o 9º de Oséias, rei de Israel, Samaria foi tomada. No ano 4º começa a invasão, no ano 6º, o povo da parte norte de Israel é levado cativo pela Assíria.
E o versículo 12 diz o motivo que isso acontece. Porquanto não obedeceram à voz do Senhor Deus, antes violaram a sua aliança, e tudo quanto Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado, não ouviram nem o fizeram. Essa parte diz para mim e para você uma coisa. Não tente, em hipótese alguma, quebrar a aliança que Deus fez com você. Deus fez uma aliança com a sua igreja. Deus fez uma aliança com os seus eleitos. Deus fez uma aliança com os seus escolhidos. Deus fez uma aliança com a igreja do Senhor, com a igreja dele. E você não pode quebrar, você não pode ousar em querer quebrar essa aliança. Primeiro que você não pode. Você não pode mesmo. Você não tem condições humanas de quebrar a aliança que Deus fez, porque a aliança que ele fez é inquebrável, é inviolável, é intransferível, é personalíssimo. É com você que ele fez a aliança, e foi ele que selou essa aliança. E ele não pode ir contra a sua própria palavra. Só ele poderia quebrar essa aliança, mas ele não vai quebrar. Não ouse em querer, em ousar, em pensar em quebrar a aliança que Deus fez com você, porque senão esse capítulo 12, esse versículo 12 do capítulo 18, ele é o destino, é a profecia para a sua vida. Isso não é uma chantagem apelativa para te colocar medo, é verdade. O texto diz que Israel é levado cativo pelo povo assírio, pelo povo pagão, porque ele não obedeceu à voz do Senhor. Ele não observou a ordenância de Deus, eles não ouviram Deus, eles não fizeram aquilo que Deus havia dito para eles fazerem. Esse é o primeiro fato que marca a história do reinado de Ezequias. Acontece lá do outro lado, na parte norte, mas tem um efeito lá no sul, porque a parte norte, apesar de ter dividido, eram irmãos também. Estava em outro lado, estava vivendo em outra situação, tinha um outro rei, mas era o mesmo povo de Deus. A segunda coisa que acontece, agora acontece no 10º ano do reinado de Ezequias. Agora o rei da Assíria, ele muda, o Senaqueribe. E ele agora, que já tem Israel como vassalos, como escravos, agora ele vai na investida contra a parte sul. E primeiro ele começa a atacar as cidades fortalecidas, aquela cidade do Uzias, lembra que fortaleceu as cidades? Então ele começa a atacar, só que a Síria era uma potência, e toma essas cidades. E aí ele pega alguns emissários e alguns mensageiros e manda ir lá conversar com o rei Ezequias. E a mensagem era a seguinte, deu ruim para vocês, desculpa a expressão aqui popular. E aí o Ezequias manda um recado dizendo assim, olha, eu sei que eu não tenho como combatê-los, então eu vou pagar pela nossa liberdade. E manda um monte de tesouros, um monte de presentes. Mas no fino das conversas, Ezequias dizia assim, olha, nós somos o povo do Deus vivo. Esse povo é um povo pagão. A promessa que Deus fez não é para eles, é para nós. E esses mensageiros, de alguma forma, isso não está explícito no texto, mas eles sabem, ou eles ouvem, ou eles intentam, eles imaginam a intenção de Ezequias. E aí o tal de Rabzaque, que é um emissário, um mensageiro lá do Senaqueribe,
vai até o povo e começa a emitir algumas palavras, ou refletir algumas intenções para aquele povo. E entre essas intenções, e entre essas palavras, vieram palavras muito densas, muito menosprezivas. Mais ou menos assim: quem é esse tal de Ezequias? Quem ele pensa que é? Falando para o povo. Em quem ele confia tanto assim, para achar que tem alguma chance contra nós, contra a Síria, contra o grande império? Meus irmãos, a Síria era uma potência. A Síria, aos olhos humanos, era quase invencível. E mais, esse emissário, ele diz assim: quem é esse Deus que esse Ezequias está confiando? Ele está confiando no rei do Egito, que era uma segunda potência? Ele está confiando nos outros deuses? Será que ele não ouviu dizer que a gente já saqueou, já tomou todos os reinos e queimamos postes ídolos dele, que não houve Deus que resistisse ao tamanho, ao poder do nosso império? Ele está pensando que ele vai conseguir alguma coisa contra nós? Nós somos a maior potência do mundo. Vocês não vão resistir. Pode se render, Ezequias. Eu sabia que uma hora eu ia errar. Pode se render, Ezequias. Vocês não têm chance, não há salvação para vocês. Aí vem a segunda coisa. E se você está com a sua Bíblia aberta, eu queria ler com você o versículo 14, 15 e 16 do capítulo 19. Diz assim um texto: tendo Ezequias recebido a carta, lembra? É o texto básico que a gente leu. Tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu-a. Agora presta atenção nessa palavra. Então, vírgula, subiu à casa do Senhor, estendeu-a perante o Senhor. A Bíblia tem umas regras de palavras. O Salmo faz muito isso. Ela repete algumas palavras e não é por acaso, é uma intenção. Em algumas passagens, principalmente no Antigo Testamento, quando você vê a palavra então, pense duas coisas comigo. No nosso português, eu não sou tão bom de português assim, mas o então pode ser um advérbio ou uma interjeição. Um advérbio é aquilo que dá forma ao todo. Por exemplo, tem advérbio de intensidade, né? Esse advérbio, então, é um advérbio de modo. É que faz assim, olha, então, está dizendo assim, olha, alguma coisa vai acontecer. Ou uma interjeição, que diz assim, então, vírgula, para e preste atenção. Então, quando você vê um então, para e preste atenção, porque alguma coisa vai acontecer. Alguma coisa saiu do rumo comum. Aí, versículo 14. Tendo Ezequias recebeu a carta das mãos do mensageiro, aqueles mensageiros lá do rei da Assíria, dizendo, olha, vocês não vão resistir, rendam-se. Então, subiu à casa do Senhor, assim, o que vocês fizeram hoje? Foi a presença de Deus. O que vocês fizeram? Vieram à presença de Deus. Subiu à casa do Senhor, é mais ou menos assim, pegou a carta e estendeu nos céus. Sei que tem presbiteriano que não gosta disso não, mas o Ezequias era assim. Aqui, Deus, está aqui a ameaça do povo inimigo. Versículo 15.
e orou perante o Senhor, dizendo: ó Senhor Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Então lá os mensageiros estavam dizendo: ó, a gente já foi por todos os reinos da terra, não teve quem nos resistisse. Aí o Ezequias está orando para Deus, dizendo assim: somente tu és o Deus do reino da terra, não é a Síria. Eles estão dizendo que eles são maiores do que a ti. É isso que ele está dizendo. Versículo 16. Aí vem um pedido: inclina, ó Senhor, o teu ouvido, ouve, abre, Senhor, os teus olhos e vê. Ouve todas as palavras que Senaqueribe, lá o rei, aos quais ele enviou para afrontar a ti, porque tu és o Deus vivo. Então, ó, não ouse em quebrar o pacto, a aliança que Deus fez contigo. Chame o Senhor para a sua vida. É isso que Ezequias está falando. Não tem a ver comigo, Deus, tem a ver contigo. Aí vem a resposta de Deus, no versículo 20. E como é que começa? Me ajuda aí. Qual é a primeira palavra do versículo 20 do capítulo 19? Fala comigo. Então, alguma coisa vai acontecer. Vírgula, Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias. Isaías é o profeta, boca de Deus: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, conta o que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Assíria, eu te ouvi. Deus ouve a oração daqueles que clamam, que chamam para Ele e para a vida. Deus vem, eu estou aqui, ó. Eu estou sob ameaça. E esta é a palavra, versículo 21, que o Senhor falou a respeito dele: a virgem filha de Sião te despreza e zomba de ti. A filha de Jerusalém maneia a cabeça por detrás de ti. A quem afrontaste? Versículo 22. De quem blasfemaste? E contra quem alçaste a voz arrogantemente? Ergue os teus olhos contra o Santo de Israel. Alguma coisa começa a acontecer. Alguma coisa começa a mover no mundo espiritual. E o que move? Vamos comigo. Vamos comigo lá para o versículo 35. Então, entendeu, sim ou não? Qual é a primeira palavra? Versículo 35. Então, alguma coisa vai acontecer. Naquela mesma noite, saiu o anjo do Senhor e feriu o arraial dos assírios, 185.000. Quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos esses quem? 185.000 eram cadáveres. Então, quando você chama o Senhor para a sua vida, não há quem possa te resistir. O Senhor peleja, literalmente, vai à frente da batalha. O povo de Israel, meus irmãos, não levantou uma batalha, uma espada. O povo de Israel não arriscou nem a sua vida. Eu não sei o que aconteceu, não sei se foi uma peste, eu não sei o que aconteceu, eu não sei se foi um vírus. Eu sei que do exército dos assírios, pense bem comigo, meus irmãos, 185.000 soldados não amanheceram um dia. Sabe o que Senaqueribe faz? Ele recua. Ele começa a entender que não dá para lutar contra esse povo, porque o Deus desse povo
Não é como os outros deuses, como Ezequias disse. Ele tem olhos e vê, ele tem ouvido e ouve, ele tem mão e apalpa. A sua vontade sempre prevalecerá. Terceiro fato que acontece no reinado de Ezequias. O capítulo 20. Olha comigo. Naqueles dias, Ezequias adoeceu. E adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, aquele mesmo Isaías que disse: olha, Deus vai na tua frente, fica tranquilo, ele vai derrotar o império inimigo. Isaías veio e diz assim: assim diz o Senhor, Ezequias, põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Entendeu? Depois de uma vitória, de uma batalha, vem uma notícia ruim. Porque a vida é assim. A vida não é feita só de vitórias, só de alegrias. Sabe esse negócio? É só vitória, só vitória, só vitória. Não é. Não é verdade isso. A vida é feita de batalhas para que você se qualifique para viver. E Ezequias recebe esta notícia desesperadora. Desesperadora. Então olha aqui para mim, meu irmão. Mesmo que depois de uma vitória, ou mesmo sem vitória nenhuma, houver alguma notícia que não agrade o seu coração, eu lhe digo para você olhar para a vida do Ezequias e fazer o que ele fez. Glorifique o Deus da sua vida em qualquer circunstância. Não é fácil, mas é possível. Glorifique o Deus da sua vida em qualquer circunstância. Vamos lá, versículo 40, versículo 10. Como é que começa? Então, alguma coisa vai acontecer. Porque lá no versículo 2, o texto diz, fala comigo. Então, virou Ezequias, no versículo 2, virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: lembra-te, Senhor, peço-te de que andeis diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E ele chora, ele clama pela misericórdia de Deus. Aí o então do capítulo 2 vai para o então do versículo 2, vai para o então do versículo 10. Então disse Ezequias: é fácil que a sombra adiante 10 graus, tal, porém, não aconteça antes que retroceda 10 graus. Deixa eu explicar para você o que aconteceu e por que eu dei esse salto. No versículo 3, quando ele pede para o Senhor, o Isaías volta no versículo 4 e diz a ele que Deus ouviu a oração. Antes, versículo 4, antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio até ele a palavra do Senhor dizendo: volta e fala com Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que eu te curarei, ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Logo em seguida, a oração de Ezequias, a resposta vem dizendo: você não vai morrer não. E eu vou concluir aqui, tentando, eu não sei se eu vou conseguir, te explicar o que acontece.
Vamos fechar no versículo 12. Como é que começa o versículo 12? Versículo 11. Versículo 11. Então, você falou então sem ler, né? Versículo 11. Então, vai mudar alguma coisa. Alguma coisa vai acontecer. O curso da vida. O profeta Isaías clamou ao Senhor e fez retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acais. Então, isso aqui eu colei. Um dia solar tem 24 horas, né? Isso aí a gente sabe. E nessas 24 horas, a Terra tem uma rotação de mais ou menos 360 graus. Isso é mais ou menos 15 graus por hora. Mais ou menos. Eu sei que assim, o termo matemático é ruim de coisa. Mais ou menos 15 graus a Terra vai girando. Vai tendo uma rotação. Quando Isaías fala, quando o Ezequias fala assim, ó, vai ter um retrocesso de 10 graus. Lembra daquela oração de Josué, que o sol parou, da musiquinha? Então lá o tempo para. É como se o relógio está indo, aí ele para. Aí fica um tempo sem ir para frente nem para trás. Nesse caso aqui, o tempo não para. O tempo volta, retrocede. Porque Deus acrescentou mais 15 anos na vida do Ezequias. Vocês não me perguntem para explicar para vocês o que aconteceu. Eu não sei. Isso aqui é uma mistura de física quântica com... É um negócio que nem Arthur, matemático, vai conseguir explicar para nós. Mas 10 graus de volta na rotação, eu li isso lá. E quase todo mundo diz que é como se o tempo tivesse voltado mais ou menos 40 minutos. Porque alguma coisa aconteceu. O Ezequias ia morrer. O texto diz que a doença era para a morte. E aí Deus resolve. E você fala, Deus mudou? Você está lidando com um soberano, irmão. Soberano não muda. Soberano faz o quanto quiser, para frente, para trás, para o lado, para o alto, para baixo. Ele é soberano. E ele diz assim, você vai viver mais 5.000 e tantos dias. É por isso que eu falo aqui. Deixei para falar na mensagem. Eu não sei o que Deus tem preparado para nós. O que vem de Deus é sempre bom. A nossa irmãzinha Adriana está lá. A situação dela é muito difícil. Muito difícil. Impossível, eu tenho certeza que não é. Porque esse Deus fez o tempo voltar por misericórdia a Ezequias. Eu não sei porque que tinha que voltar, mas o tempo retrocede. É como se a gente tivesse agora 21 horas e voltasse a ser horário de verão, assim, sabe? Mas a gente não trocou o relógio, o tempo voltou. Esse é o terceiro fato, um tanto estranho e inexplicável, que acontece na vida, no reinado de Ezequias. Para dizer para a gente assim, olha, quando as coisas estiverem ruins, quando a gente estiver chorando, a gente não sabe do desfecho. Mas meu irmão e minha irmã, não desacredite desse Deus. Do contrário, glorifica-o. Louve o nome dele. Porque ele é o Deus que faz até o tempo retroceder por amor de nós. O reinado de Ezequias é esse. Ele deve ter morrido 15 anos depois. Morreu, está lá no texto. Mas Deus move o tempo. Olha só, move o tempo. Por amor desse rei. Mas ele, do contrário do povo de Israel, do povo do norte, a Bíblia diz que não houve rei, nem para frente, nem para trás, se igualasse a ele em fidelidade, em obediência, em sinceridade para com o Pai. Deus te abençoe. Deus abençoe todos vocês. Vamos ficar em pé?